Olá, pessoal. Eu tô aqui gravando esse vídeo porque eu não quis deixar de gravar um vídeo nessa semana. Eu tô montando o curso que eu vou dar em Juazeiro do Norte nesse final de semana e a vida aqui tá bem corrida, com o Gael quase caminhante, andando pra cima e pra baixo, mas eu não quis deixar de gravar esse vídeo pra você hoje, pra falar sobre algo que eu acho muito importante, eu acho de fundamental importância, na verdade, na nossa caminhada da espiritualidade, do autoconhecimento, que é a questão da arrogância que vem disfarçada de vitimização e de sentimento de inferioridade, né? Eu tava tendo um papo hoje com um amigo meu e ele comentava exatamente sobre isso, né? Ele falava como ele se compara com as outras pessoas, como ele deixou de assinar o feed de algumas pessoas, ele tirou o feed dele do Facebook, ele saiu do Instagram porque ele tá tendo muita dificuldade, assim, em lidar com essa comparação que ele faz entre ele e o outro. Então, ele dizia que ele via pessoas que faziam profissionalmente a mesma coisa que ele fazia, e pessoas que tinham começado muito depois dele, pessoas que não faziam o que ele faz de uma forma tão legal, de uma forma tão bacana, como ele acha, mas que essa pessoa tá anos-luz, assim, avançada na frente dele, conquistando coisas que ele ainda não conseguiu conquistar. E que ele se sentia extremamente inferiorizado, que ele se sentia extremamente diminuído diante dessas outras pessoas. E conversando com ele, ficou bastante claro, assim, né, como ele tá num quadro depressivo, e aí a gente falava sobre isso, e eu compartilhava o meu histórico de ter tido depressão um dia, e da minha resistência que foi em aceitar que eu precisava naquele momento da ajuda de medicação enfim, a gente falava sobre isso e aí ele disse, né, ele falou assim, não, mas remédio pra mim não funciona, né, e aí me veio, assim, essa percepção de como a nossa arrogância, a nossa prepotência e o nosso ego, ele pode se manifestar na nossa vida de formas muito variadas e especificamente em situações como essa, que parece que a gente é tão pior do que as outras pessoas, a gente é tão inferior às outras pessoas. Olha só como eu sou ruim, né? Nem o remédio funciona pra mim, né? Como eu não tenho jeito, como eu sou pior, como eu não me dou tão bem quanto as outras pessoas se dão, né? E isso pode ser tudo menos ego, isso pode ser tudo menos arrogância, mas olha só o tamanho dessa arrogância, né? De que os remédios não funcionam pra mim. Olha só como eu sou especial em ser ruim, né? Olha só como eu sou especial em ser fracassado. Olha só como eu sou único na minha dor, né? Todos os remédios que assim, eu não tô fazendo apologia à medicação, eu tô falando do significado simbólico que uma frase dessa tem, né? Olha só como eu sou ruim, você pode usar isso para qualquer outra situação na sua vida, né? Não existe a pessoa perfeita para mim, não existe o trabalho que vai me dar o prazer, não existe algo que me resolva, porque eu sou um caso perdido. Olha só como eu sou único e especial em ser um caso perdido. Olha só como a minha vida é melhor do que a sua em ser ruim, né? Olha só como a minha experiência, ela é superior à sua em ser um fracasso. E assim, a única parte nossa que se coloca efetivamente numa competição, a única parte nossa que olha para o outro e compete com o outro, e se compara com o outro, e ganha do outro ou perde do outro é o nosso ego, né? A nossa alma, o nosso eu superior, a nossa consciência, aquela parte nossa que se conecta verdadeiramente com a razão, com a origem de toda a energia, e com a origem de tudo que há, e com a fonte divina de luz do universo, ou o que você quiser chamar, com Deus, o universo, né? Essa parte, ela sabe que ela é única e ela sabe que o outro é único. E ela sabe que nada do que ela fizer vai fazer com que ela deixe de ser única e com que ela deixe de ser incomparável com todas as outras pessoas, porque cada um é único, cada um é especial e cada um faz parte de tudo que há. Se eu não existisse, você não existiria, se você não existiria, se você não existisse, eu não existiria, porque todos nós estamos amarrados uns aos outros nessa trama da vida, né? E eu acho que muitas vezes, quando a gente se compara e a gente perde dos outros, né? Quando a gente se sente inferior, quando a gente se sente menos merecedor, quando a gente se sente
menos bom, né? Olha pro outro e fala, nossa, o outro consegue coisas que eu não consigo, né? Isso é o seu ego falando mais alto. Isso é a sua arrogância de achar que você tem que ser alguma coisa em relação ao outro, que você tá se utilizando do outro para validar a sua importância, para ter um senso de valor, né? Então eu estou fazendo coisas boas ou coisas ruins em comparação com o outro, né? E se você se comparasse apenas com você mesmo, né? Como seria a nossa vida se a única fonte de comparação que a gente tivesse fosse a pessoa que fomos ontem, ou fosse a pessoa que fomos um dia, né? E se a única comparação que a gente fizesse seria comparar o que eu estou fazendo com o que eu acho que seria o melhor de eu fazer, ou se o que eu estou fazendo nesse momento só tivesse sentido se eu pudesse avançar um passo a mais do que eu já venho fazendo, né? Então, eu acho que se colocar dessa forma é se colocar como realmente alguém que cria a sua realidade, não que é vítima das circunstâncias, né? Porque quando eu me comparo com outro e eu perco ou ganho, eu tô também dando um significado para minha vida que não se refere, não se traduz e não se resume unicamente ao que existe dentro de mim, né? Eu tô sempre dando um tom, eu tô sempre usando um filtro, né? Eu visto uns óculos com lentes de uma determinada cor, que é ser melhor ou pior do que alguém. E não é assim que a gente constrói a nossa vida de acordo com a perspectiva do coração. Essa é a perspectiva da mente que tá sempre dividindo o mundo em bom e ruim, eu e outro, alto e baixo. Não tem nada de errado da gente ser assim, tá? Antes que alguém fale, mas assim, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente porque a nossa criação, nós vivemos no mundo da dualidade e a nossa criação nos ensina a ser assim desde a época da escola, quando a gente recebe uma nota e fica sabendo que existe uma média da classe. Mas a questão não é se dá pra ser assim ou não dá pra ser assim. A questão é como eu faço pra sair disso quando isso prejudica a minha caminhada espiritual. E é pra isso que eu quis chamar a sua atenção no dia de hoje. Gratidão pela sua atenção, a gente se vê já. Um grande beijo e reflita em que momento a sua arrogância, o seu ego aparece fantasiado de inferioridade. Um beijo. Namastê.